Fala família, seja bem-vindo a mais um vídeo. Como que vocês estão? Estamos bem? Então vamos lá. Hoje eu vim fazer esse vídeo aqui para falar um pouco sobre o valor da vida. E para a gente falar um pouco sobre o valor da vida, né? A gente vamos ler uma palavrinha que fica lá em Mateus 27, do 3 ao 5. Beleza? Quem quiser acompanhar aí, pegar a sua Bíblia para ver certinho, né? Porque talvez a minha Bíblia pode estar de uma forma e a sua pode ser esteja de outra, ok? Então, do jeito que você entender aí, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai estar ministrando ao seu coração nesse momento. Amém? Eu peço só uma ajudinha para vocês, que vocês dê o like aí, compartilhe esse vídeo, curte, comenta o que você achou da palavra. Pode comentar aí embaixo aí que a gente vai estar dando um joinha para você no seu comentário aí, beleza? Então lá em Mateus 27, começando ao 3, né? Do 3, 4 e 5, ok? Começando lá, Mateus 27, 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que foram condenados, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente, né, que era Jesus. Eles, porém, disseram assim para Judas: que nos importa? Isso é contigo. Falaram assim para Judas, né? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, e foi se enforcar, né? Então, por que a gente veio pegar logo esse versículo da Bíblia aqui de Judas, né? Falando de Judas, Judas foi que traiu Jesus, né? Foi o que conversou com o sacerdote, falando que Jesus estava, né, lá em Getsemane, né? E entregou Jesus, dizendo onde que Jesus estava, tudo, né? Mesmo Jesus sabendo de todas as coisas, nunca julgou, né, Judas, mas Judas, ele não deu a importância na vida dele, né? Então, o que eu quero recear isso aí hoje, para que vocês venham, né, ter esse entendimento dessa palavra, né? Hoje eu quero contar um testemunho aqui, um testemunho muito forte, que havia há muito tempo que eu queria contar esse testemunho aqui nesse canal, né? E eu só estava esperando o momento certo, no tempo perfeito de Deus, tempo Kairos, né? De poder estar ministrando e poder estar falando aqui esse testemunho forte que aconteceu, né, comigo, aconteceu, né, na vida da minha família, né? Um testemunho muito forte. Eu não sei se vai dar tempo, né? Eu não sei se esse vídeo vai dar para poder contar todo esse testemunho, né? Mas eu espero que eu consiga fazer um resumo aqui para que vocês venham entender completamente, né, como que foi um andamento, né, da minha vida desde o mundo até a vida cristã, que hoje em dia eu sigo, né, a Deus, né, e buscando sempre o aperfeiçoamento em conhecer a Cristo, ok? Então, tudo isso baseado aqui nessa palavra, eu venho trazer a importância e o valor da vida, né? O tema dessa ministração é o valor da vida, que a gente, às vezes, muitas pessoas não dão valor, né, na vida que tem, né? Eu tava no mundão, né? Para quem não me conhece, meu nome é Wesley, né? Eu já tenho 5 anos de ministério e no meu terceiro ano eu havia tendo uns problemas com drogas, né? Eu era o ex-usuário de droga. Eu sou um ex-usuário de droga, né? Eu usava maconha, cocaína e ainda bebia e prostituição, né? E só Deus na causa, né? Mas Deus, ele me libertou, né? Muitas vezes a gente não acorda quando Deus, ele nos chama a primeira vez, né? Quando Deus, ele fala, ó, vem pelo amor, não vem pela dor, né? Às vezes a gente acaba acaba não deixando de escutar a voz de Deus e deixando as coisas do mundo nos levar, né? O que aconteceu comigo? Eu comecei
me deixar me levar muito mais além daquilo que eu pensava, né? Porque eu comecei a me envolver com cocaína, né? Perdi serviço, perdi minha família, né? Quase perdi minha família, na verdade, né? Deus, ele restaurou toda a minha vida. E começou apesar do quê? Né? Começou, tudo foi do milagre que Deus ele fez na vida da minha mãe, né? A minha mãe, ela tava com câncer no estômago e esse câncer foi muito brutal na vida dela, que acabou que nos deixando assim, me deixando muito mal, pensando que minha mãe iria morrer, né? E eu não dava muito valor na minha mãe, eu usava droga, chegava em casa e não dava muito atenção pra minha mãe. Quando eu tava trabalhando, quando eu separei da minha esposa, eu retornei à casa da minha mãe que eu tinha separado, né? E todo o meu dinheiro era tudo em drogas, né? Mesmo as coisas faltando dentro de casa, mesmo as coisas não tendo nada de mistura, arroz, não tendo nada, eu mesmo assim escondia dinheiro e falava pra minha mãe que eu não recebia, que eu não estava recebendo nenhum tipo de valor, né? Que meu salário estava atrasado, né? Inventando mentiras, né? E minha patroa sempre falava a verdade pra minha mãe. Sempre a verdade chegava no ouvido da minha mãe e minha mãe sabia que eu estava usando droga com aquele valor, né, que eu estava trabalhando. Eu ganhava muito bem, né? E tudo aquilo lá iria para droga, né? Ou seja, um certo dia minha mãe foi fazer uma cirurgia, né? E essa cirurgia era uma cirurgia onde eles tinham que arrancar um pedaço do estômago dela que estava localizado o câncer e eles tinham que tentar deixar, vamos supor, 100% do estômago, são 100% do estômago, pegaram 60% do estômago dela, deixaram só 40% para ela e retiraram 60% do estômago dela, deixaram só 40%. E toda essa cirurgia foi uma cirurgia que teve que abrir a barriga dela, né, daqui até quase abaixo do umbigo, né? Foi uma cirurgia de risco, uma cirurgia muito de risco, você entendeu? Uma cirurgia que estava o jogo da vida da minha mãe, né? Então, a qualquer momento poderia acontecer, sim, uma coisa errada. E os médicos havia o óbito da minha mãe, só que pela glória de Deus isso não aconteceu, né? Ocorreu tudo certinho, a cirurgia, deu tudo certo. E teve uma tia minha que ela ficou uns dias com minha mãe, logo quando ela saiu da cirurgia, né? Ficou lá com minha mãe e aí uns 3, 4 dias depois a minha tia queria descansar e eu fui lá pra ver a minha mãe, como que ela tava, né? Aquilo ali tava tocando no meu coração e Deus já começou a trabalhar a partir desse momento, né? Quando eu cheguei na sala que minha mãe estava, eu na porta eu já me derramei, né? Eu me derramei porque eu nunca tinha visto a minha mãe daquela forma, cheio de sonda pelo nariz aqui, tudinho, com um monte de aparelho nela, né? Com um monte de negócio nas veias dela, tendo que comer por sonda, essas coisas, né? Então foi algo muito complicado, eu já me derramei na hora que eu vi aquela situação ali na, na porta, né? E minha tia veio e me abraçou, né? Depois minha tia foi embora, eu fiquei com minha mãe, né? E logo pela madrugada, minha mãe ela passou mal, né? Ela vomitou toda a alimentação que ela tomava por canudinho, né? E era um alimento que era líquido, né? Na verdade, ela não estava podendo comer comida normal por causa da cirurgia, né? Não suportava ainda o estômago dela uma comida normal ainda. Então ela teve um processo de comer primeiro comida em líquido, depois uma comida pastosa, depois a comida normal, né? E aí todo esse processo, né? Minha mãe passou mal durante a madrugada, vomitou toda a alimentação dela e os médicos, né? Ali ela falou que a sonda estava incomodando, a sonda que entrava no nariz aqui, né?
tava no nariz, tava pegando aqui, ó, na garganta dela. Então aquilo ali tava causando muita ânsia de vômito, ela não conseguia comer, né? Como se você colocar a mão na sua garganta aqui, ó, e colocar o dedo na goela aqui, daquele vontade de vomitar, né? Ela tinha esse pressentimento, por isso que ela não conseguia comer direito, não conseguia se alimentar direito, né? Então por que eu tô contando esse testemunho para vocês, né? Logo depois eu fiquei muito mal, né? Não consegui dormir em nenhum momento, eu segurava a mão dela naquela noite como se fosse a última vez, né? O último segundo que eu tava com minha mãe, mas eu tava segurando e cuidando dela, olhando toda hora o olhar dela, perguntando se ela estava bem, se ela não, se ela, como que ela estava, né? E toda hora chamando, né, algum médico para verificar, para ver se estava ocorrendo tudo bem com ela, e ela estava, né? E logo no outro dia meu outro irmão foi, né? E eu fui para casa, né? Logo quando eu saí ali do hospital, o mundo mudou para mim. E aí eu comecei a ir nos cultos, né, na minha igreja, comecei a ir na célula, né, que é uma reunião, né, entre só homens, né, e ali eu comecei a ser ministrado e eu falei, eu tenho que entregar minha vida para Jesus, começar a orar pela vida da minha mãe, porque a vida da minha mãe é muito importante para mim, né, e a minha vida também estava sendo em jogo, porque eu não estava dando valor na minha mãe e estava estragando a minha vida, né? Usando drogas, tinha destruído a minha família, tinha perdido o emprego que eu tinha maravilhoso e tinha um veículo também, um carro, tinha estragado, estava tudo travado na minha vida, né? Satanás regaçou com a minha vida, né? Ou seja, tudo isso aconteceu por permissão minha mesmo, né? Tem coisas que às vezes a gente permite acontecer com a gente, só que a gente não sabe o que Jesus ele quer pra gente, você entendeu? Mas às vezes é melhor a gente ir por amor, a gente resolver, do que acabar esperando quebrar a cara, né? Então tudo isso aconteceu, eu quebrei a minha cara com as coisas do mundo, né? Pensando que as coisas do mundo eram melhor, né? E então eu acabei retornando à igreja e entregando a minha vida realmente para Jesus, né? E Deus ele restaurou toda a minha vida. Minha mãe ela saiu do hospital, né? Eu voltei para a igreja, fiquei firme de novo com Deus, comecei a buscar Deus constantemente, né? E Deus ele me enviou um emprego maravilhoso, né? Hoje eu sou segurança, né? Sou segurança, trabalho na segurança e Deus restaurou a minha família também, onde a minha esposa ela estava perdida, né? Estava totalmente enganada pela obra de Satanás, né? Ela era da religião de Umbanda, ela servia aos outros deuses, né? Estava enganada também por causa da situação do nosso casamento, né? Por essas situações, então foi algo que fez ela com que ela fosse para aquela religião, que aquela religião meio que fazia um pouquinho das coisas que ela gostava, né? Então não é nem querendo falar aqui de religião nem nada, nem ser uma pessoa religiosa, que esse não é o meu foco. O meu foco hoje é o quê? É falar para vocês, para que vocês venham dar valor na vida de vocês, né? Judas ele tinha todo o motivo para ele poder esperar o tempo de Jesus retornar, porque aqui a própria Bíblia fala que ele se arrependeu. A própria Bíblia que diz lá em 3, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus foi condenado, trouxe o arrependimento, ou seja, ele se arrependeu. Ele se arrependeu, né? Dessa mesma forma também aconteceu comigo, né? Eu vendo toda aquela situação, a minha mãe, eu vendo a minha situação, que eu tinha perdido a minha família, né? E eu me arrependi. Então hoje só basta o que? Arrependimento dentro dos nossos corações, a gente se arrepender e realmente retornar à vida de Cristo, né? Retornar
e fazer Cristo vir a gente chamar a existência de Cristo sobre as nossas vidas, né? Não adianta a gente se arrepender e querer viver nesse mundo, né? Não adianta a gente querer viver nesse mundo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus, ele deixa esclarecido na palavra dele. E Jesus ele fala assim pra gente: eu venho para que vocês tenham vida, mas vida com abundância. Será que você está vivendo uma vida com abundância hoje? Ou está vivendo uma vida de tristeza, uma vida onde você não tem paz, uma vida onde você não tem mais alegria, uma vida onde você não consegue mais comunicar com as pessoas, uma vida onde onde sua própria família mesmo não consegue ter um final de semana junto, fazer um churrasquinho, juntar a família, ter uma união. Você entendeu? Então, Jesus ele trabalhava para a união de todos. Jesus ele sempre estava reunido. Jesus, durante todo o tempo de ministério dele, ele sempre andava unido com os discípulos dele. Ele sempre andou unido, sempre estava junto. Só nos momentos dele com Deus, quando ele subia ao monte, aí ele tinha uma intimidade com Deus, que aí era ele Deus, mas sempre em comunhão com os discípulos. Então hoje, às vezes você se sente sozinho, às vezes você se sente tão pensando que as coisas não estão dando certo mais para você. Sabe o que está faltando dentro do seu coração? É Cristo Jesus. Às vezes Cristo Jesus ele quer fazer uma obra muito magnífica na sua vida, assim como ele fez na minha. Ele me restaurou. Hoje eu sou um homem diferente. Hoje eu sou um pai de família. Hoje eu tenho um filho menino. Tem mais uma menininha que está para nascer. Hoje eu sou muito feliz. Hoje eu sigo Cristo porque eu tenho a paz dele sobre a minha vida. Eu não tenho mais aquele fardo pesado que tinha nas minhas costas, que eu falava, caraca, olha as coisas que eu fiz. Eu não sinto mais aquele peso. Eu entreguei tudo porque Jesus, ele pagou um preço na cruz por nós. Se Judas esperasse Jesus retornar, eu tenho certeza que Judas, ele teria um grande sucesso na vida dele. Mas ele não aguardou, ele se arrependeu. Ele jogou as 30 moedas que tinham dado para ele entregar Jesus. Só que ele foi e se enforcou. Hoje em dia as pessoas elas não se enforcam fisicamente, colocar uma corda no pescoço e se jogar e se matar, mas as pessoas elas se enforcam de outra forma. As pessoas se enforcam o quê? Deixando as coisas do mundo entrar mais dentro de si mesmo, deixando as coisas do mundo mais na vida do que Jesus. E por esse motivo as pessoas acabam, tendo esse tipo de problema. Então hoje você tem o poder, Deus ele te deu o livre-arbítrio para você poder escolher qual caminho que você quer seguir. Se é o caminho da maldição ou o caminho da bênção. A porta da bênção ela é estreita, mas a porta da maldição ela é larga. Muitas pessoas vão entrar pela porta larga, mas a estreita são poucos. Poucas pessoas vão colher coisas boas. Poucos são ceifeiros. Mas hoje Jesus ele quer te dar algo diferente, você que está vendo esse vídeo, ok? Eu peço que você tenha um total entendimento dessa palavra e que essa palavra venha ter penetrado dentro do seu coração assim como ela penetrou dentro do meu coração agora. Amém? Eu peço que você feche seus olhos nesse momento, que eu vou fazer uma oração por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela essa vida, Pai, que está vendo esse vídeo, Pai. Que ela seja tocada, que ela seja ministrada dentro do coração. Que a paz, a calmaria do Senhor seja sobre a vida dessa pessoa, Pai.
Que o Senhor, Pai, faça com que o seu projeto sobre a vida dessa pessoa venha começar a andar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que toda obra de Satanás que tenha travado essa vida, Pai, que está assistindo agora esse vídeo, seja cancelada agora em nome do Senhor Jesus. E sinta agora a paz e a calmaria que Jesus ele vai transmitir na sua vida, ok? Meu nome é Wesley, eu estou deixando esse vídeo aqui. Não esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo e vamos seguir aí. Vamos que vamos. Valeu? É nóis, valeu e fui!